Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo e dessa vez para prestar uma homenagem ao homem que nós vimos aí nas imagens que abriram o programa, Tele Santana. Mestre Tele, se estivesse vivo, hoje completaria 80 anos. Para falar sobre esse grande personagem do futebol brasileiro, nós convidamos um outro grande personagem que tem muito a dizer sobre Tele Santana e sobre o futebol também. Muricy Ramalho, que você verá aí no vídeo. E o papel do Sócrates, hoje aqui no programa, vai muito além do comentarista, já que o Magrão foi um dos titulares e capitão do Tele na lendária seleção brasileira que encantou o mundo na Copa de 82. Aqui ao meu lado também, Chico Sá, que você verá aí no detalhe, e Vitor Birner, que você verá na sequência. Muricy, antes de mais nada, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. E o que se fala muito é que o Tele era um cara de temperamento forte. Você puxou isso um pouco dele ou isso já era genético teu, Muricy? Bom, primeiro agradecer aí o convite. É um prazer estar aqui. Bom, ainda mais falar de Tele Santana, né, que foi o mestre da gente, foi acho que o melhor no que diz respeito aí a técnica de futebol. E não, realmente era um gênio, era duro, era um pouco complicado, mas você sabia, tinha que entender ele do jeito que ele era. Eu acho que é por isso que eu dei certo com eles. Ele na época tentaram algumas vezes outros jogadores para trabalhar com ele, mas não deram certo, porque você tem que entender o cara, né? O lado individual dele, né? Mas realmente é um gênio. Mas isso é coisa de cada um, né? Eu também tenho um pouco meu, mas eu acho que ele era um pouco mais difícil que eu, quem pode dizer, o Magrão. Era Magrão. Porque senão os moleques estão perdidos lá no Santos. Por que a gente escolheu o capitão, Magrão? A gente falou isso alguma vez? Você tinha essa conversa com ele? Talvez porque seja um cara sério. Magrão pensava. Eu acho que eu levei muita dura dele, então talvez tenha sido uma meia-culpa. Levou muita dura, Magrão? Mas quem que não levou dura do dele? Qualquer treininho de chute a gol, você não podia errar nenhum. Bom, eu quero só fazer um registro aqui. Apesar do programa de hoje ser gravado, a gente não vai deixar não de fazer o nosso tradicional sorteio, que hoje também faz parte da homenagem para o Tele. E no sorteio você verá aí um exemplar do livro Fio de Esperança, a biografia do Tele Santana, obra escrita pelo André Ribeiro, que trabalhou aqui na TV Cultura com a gente e que foi relançada recentemente, melhor dizendo, pela Companhia dos Livros. Para concorrer, você pode mandar um e-mail ou um Twitter para a gente e o vencedor a gente anuncia no programa da semana que vem. Muricy, vou te dar uma provocada, porque é o seguinte, quando eu disse aqui que o Muricy tinha muito a dizer sobre o Tele, não era só uma figura de linguagem, não. No início dos anos 90, o Muricy foi auxiliar técnico do Tele no São Paulo e mais tarde acabou assumindo o time. De lá para cá, desenhou uma das trajetórias, a gente sabe, das mais bem-sucedidas entre os técnicos brasileiros. Mas pelas imagens que nós encontramos no arquivo, aqueles tempos não eram assim tão difíceis como o Muricy acabou de ver. Vamos dar uma olhada aqui. Para um cara que tem olhão aí, aqui é trabalho, Muricy, você estava à vontade agora do mestre. Ainda mais com o Tele, eu não gostava muito disso aí não, mas era ele. Maior estilo, hein? Eu me entendia muito bem com ele. Tinha uma imagem boa, né? Fase boa, hein? Fase boa, faz tempo, né? Porque aí é sem pressão, né, meu? É verdade. Eu tô ali só na boa, né? E realmente... Mas ele te deu esse tempo, Muricy? Me deu. O problema, então, a história disso aí é o seguinte, São Paulo queria, o São Paulo é um clube sempre diferente, né? Então eles queriam criar um treinador, que o Tele fizesse um treinador para assumir o lugar dele, porque ele ia parar, né? Então tentaram com outros jogadores, mas não deu muito certo, né? E aí tentaram comigo, acho que era o último que iam tentar, né? E realmente começou a dar certo, só que ele, infelizmente... Ele ficou doente, né? E ainda não estava preparado para assumir, né? Porque teria que durar mais uns 2 anos, né? Preparação ainda, né? E era o tempo que ele ia parar. Mas ele, infelizmente, ele ficou doente antes disso e aí eu tive que assumir. E aí eu sofri um pouco, porque não estava preparado. Né? Aliás, é uma iniciativa interessante, né? Muito legal. Os brasileiros, não só treinadores, mas principalmente diretores de futebol. Isso é verdade. Que é uma coisa que nos falta muito. É verdade. Falta muito. Quer dizer, tem que se fazer, meio né? Empurra, entra qualquer um, não pode ser assim. São Paulo teve essa ideia, eu achei muito boa a ideia, né? E, cara, que aprendi muito e absorvi o que eu podia, né, do lado dele. Fiquei o tempo todo com ele, mas só que, infelizmente, eu tive que assumir antes e... Foi quando você voltou do México? Bem depois. Você tinha sido treinador lá, né, Muricy? Eu comecei a estudar lá, né, futebol, né? Que eu já pensava em estar parando e querer permanecer no futebol, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei para a escolinha de São Paulo. A impressão que eu tenho assim é que existem
vários técnicos que acabam chamando a atenção da gente por detalhes extracampo. Você, quando eu te olho, eu tenho muita imagem do boleiro, assim, quer dizer, não um cara como o Tite, que usa uma linguagem diferente. Você está sempre muito ligado na bola. O Tele era assim também? Porque não tinha artifício, né? Ele era perfeccionista com o Ele cara. era triste, cara. Por isso você sabe melhor que ele era triste. Você errava o cruzamento, ele ia lá e fazia do jeito que ele queria. Ele fazia. Então, não tinha jeito. Você então, mas isso é uma coisa que me não deu. Isso é uma coisa que me desperta curiosidade também, né? Porque eu sempre ouvi falar que o grande jogador que vira treinador tem uma dificuldade imensa depois, porque pede para o jogador dele fazer o que ele fazia, e muitas vezes o cara não consegue, porque não tem técnica e não tem habilidade. O Michel Lohans, conversando comigo essa semana passada, me contava que ele ia nas Laranjeiras ver o treino do Tele, e ele sacava que depois do treino, cara, ele ficava lá, pegava o escurinho, segundo o Michel Lohans falou, e fazia o cara lá ficar treinando com ele até a exaustão mesmo. Quando ele queria um negócio, ele ia lá, repetia, entendeu? Pois é, mas o Tele tinha uma coisa legal, não sei se é a opinião do município. O Tele não impunha nada. Na verdade, ele era um trabalhador, né? Quer dizer, ele escolhia o time dele, e geralmente o time dele sempre era o melhor de qualquer campeonato, e fazia esse time trabalhar como loucos. Quer dizer, não tinha nada imposto, porque ao contrário de hoje, a maior parte dos treinadores quer, você vai jogar assim, assim, assado. Ué, que arte é essa? Que você não pode se mexer além daquilo que está pré-estipulado. Não tem arte, aí é só correria mesmo. O que eu vejo do Tele Santana é que ele não comprou o personagem. É o que você falou, o Tele Santana é um trabalhador. Verdade. É um cara que gostava de futebol, adorava o que fazia, tinha suas convicções, mas não comprava o personagem de ser um ser humano especial no planeta, como alguns técnicos hoje parecem artistas, músicos. Verdade. E eu acho que o jogador, por isso, passa a respeitar também mais o Tele. Tem Uma razão. outra coisa, Muricy, qual é o diferencial do Tele? Já é tático, é a capacidade de ensinar o fundamento. O que fez dele esse treinador especial? Não era tático, porque ele não era tão repetir taticamente, o Magrão sabe disso. Mas ele gostava de futebol, então ele para fazer o time dele, ele ia pegar os melhores que tinha no time e punha para jogar, e é como o Margão falou, ele respeitava as características do jogador, não mudava o jogador. Agora, uma coisa que ele fazia muito era repetir, isso sim, os fundamentos, porque ele achava que o fundamento era a coisa mais importante de um jogador de futebol. Então, o cara tinha que cruzar bem, tinha que cabecear bem, tinha que passar bem, e é como o Magrão falou, e ele sabia fazer, né? Se o cara não fazia, ele ia lá e fazia. Metia bem a bola e batia muito bem na bola, né, Magrão? Então, isso era uma coisa que ele tinha, era uma pessoa que passava isso para o jogador. Porque antigamente era um pouco mais difícil o jogador também. Então, quando os jogadores viam a vontade que ele tinha, né, que era gostar do futebol, porque ele está passando as imagens dele, ele chegava no campo 6 horas da manhã no CT. E os jogadores viam aquilo, era um exemplo, né, cara? Então, todo o time dele jogava bem, porque a principal atitude dele, a principal característica dele era a técnica, né? Ele gostava que o cara batia bem na bola, tinha que deitar o corpo, tinha que cabecear bem, né? Era uma coisa impressionante. Aí ele fazia isso aí também. Esse negócio de pôr a lixeira ali, tinha que bater na bola, ele fazia os jogadores faziam isso aí também, cara. Tinha que fazer. E nunca ninguém acertava, ia lá, punha a bola, ele acertava. Então, aliás, essa é uma imagem famosa, capitão. Eu faço até questão de dar crédito. Essa imagem foi feita pelo Leoni Batista, que foi cinegrafista aqui da TV, muito tempo atrás. Os caras respeitavam muito ele, né, cara? Porque o cara ia lá e fazia, né? Então os jogadores respeitavam muito ele. Mas o negócio dele era isso, repetição. Ele cuidava do gramado, né? Ele cuidava de tudo. Os bichinhos do gramado ali, jogando para ver como é que estava o gramado. Não, mas cuidado com detalhes. Por exemplo, essa história agora da Copa América, o Brasil perdeu os pênaltis por causa do gramado. Se fosse com o Tele, ele já saberia de antemão que o cara ia encontrar lá. Ele ia dar uma olhada lá. Ele chega cedo, ele chega cedo. Ele ia dar uma olhada lá, sem ver. dúvida. Vê se algum treinador for lá ver se tinha problema no pênalti ou no pênalti. Se tem buraco. Todo mundo aqui, né? Fica de fora. Ele, não, ela veio, ó, tem um problema aqui e tal. Era muito simples, né? O nome que ele tinha, né? Mas era um cara muito simples, humilde, né? Com tudo que ele tinha. Então, uma coisa impressionante. Isso passava para os jogadores, né? Ele tinha também a coisa, Maurício, de cuidar muito do jogador, né? Sei lá, viu o cara comprar um carro novo. Ele tentava cuidar. Né? Subir a cabeça. Não, aí ele tentava, né? Porque eu também tento até hoje, também não consigo. Tá difícil, né? Só de 10, um te ouve. Mas hoje é mais difícil do que era antigamente. Muito mais difícil. Mas também, assim, de 10, um te ouve. É verdade. Os caras ganham grana muito rápido hoje em dia. Ganham, mas
também desperdiça rápido também, né? Gasta muito, né? Agora, você tem uma geração talentosa na mão lá no Santos, e o Magrão cansa de repetir isso aqui com a gente, está falando essa coisa da repetição do Tele, de chegar a executar a coisa da maneira certa. Como é que é o fundamento dessa molecada que você tem na mão lá? Porque todo mundo exalta eles, mas tem muita coisa para aprender, Muricy? Tem bastante. Os caras têm um pouco de defeito de fábrica, né? Com certeza. Com certeza sempre tem alguma coisa para corrigir. E é mais ou menos o meu estilo também, aqui a repetição, né? Repetição de movimento, repetição de fundamento, repetição de movimento na parte tática. Realmente também, eu vim dessa escola, né, com ele, né? Então não importa que o jogador seja consagrado, tenha nome, ele tem que repetir. Isso eles ouvem, né? Muricy? Eles ouvem? Ouvem, com certeza ouvem. É como o Magrão falou, tem uma maneira também você falar com o jogador, né? Não é querer impor todo dia, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Você tem que mostrar para ele que aquilo é importante. E no jogo sai, aí ele começa a fazer naturalmente, entendeu? Se vai estar impondo as coisas, eu também não sou muito chegado a essas coisas, não. Então o jogador tem que sentir que aquilo é importante para ele, né? E eles fazem, sim, eles fazem uma boa porque dá resultado, né? Então o jogador confia. Mas tem muito da imagem também, né? Porque a sua figura, imagino, também chegando no Santos, você vê até pelo discurso da molecada, a molecada meio que já bate num sentido ali, né? E você não precisa ser autoritário, né? Não precisa ser autoritário para ter autoridade. Você também tem que dar exemplos também, né, cara? Você tem que dar exemplos. Eu, por exemplo, não preciso concentro com os caras, entendeu? Então, eu dou exemplo também importante para eles. Não preciso estar toda hora pegando no pé deles, ou seja, eu não quero saber se o cara usa brinco, se o cara usa calça rasgada, se ele vai para não sei para onde. Isso não me preocupa com o jogador, me preocupa lá no dia a dia, entendeu? Então, eu não sou um cara... Por isso que eu demoro, às vezes, nos clubes aí 3 anos e meio, porque a rotina nossa é muito dura, cara. Pô, o técnico ficar o dia todo atrás do jogador, quer sabendo que ele está, qual quarto que ele está, eu não sei nada, cara. Eu fico no hotel em andar diferente deles, entendeu? Então eu deixo eles muito à vontade. Agora, claro que ali no treinamento, sim. Ali eu sou intenso, ali é uma pegada dura. Mas saiu dali, eu sou muito suave, então acontece. Não tem esse desgaste muito grande com o jogador. Claro que com muito tempo, sim. Mas isso facilita, né? Em 82 o Tele também dá uma flexibilizada, né? Pelo que eu lembro também, depois os casados podiam levar as mulheres. Pelo menos essa era a intenção dele no começo, não era, Magrão? Não tinha muito... Não, vocês ficaram... não. Porque no começo eram 80 dias de concentração, não era? Porque convocou vocês bem antes. Não. Nesse aspecto ele não abria mão de muita coisa, não. Não é que não fosse a opinião dele, é que ele não queria romper com aquilo que estava pré-estabelecido. Ele não comprava brigas desnecessárias, digamos. Ele me passou a ser um cara de extrema inteligência. Extrema inteligência. Ele sabia onde pisava, cuidava para pisar direito, para criar o menor conflito, ou nenhum conflito, se possível. Pois é um cara o nome dele andar. O nome dele andar. Você não tentou a democracia lá dentro, não? Eu não tinha nem jeito. Peguei Gilberto, tinha. Não dava, né? Era cabeceira de treino físico, cara. Você que puxava. Quase me matava. Nossa Senhora. Bom, sobre essa história de 6 gente, vamos fazer aqui um primeiro intervalo e na volta a gente vai falar com o Muricy Santana do Santos também, que amanhã enfrenta o Flamengo. Vamos resgatar uma passagem do Tele Santana aqui mesmo no Cartão Verde e você verá o quanto ele achava que, ou melhor, quando ele achava que uma coisa estava certa, o quanto ele corria atrás dela e não corria da dividida não. Até já.